Meu nome é Reginaldo Hilário, tenho 19 anos e eu fui aprovado em Medicina na UEA pelo MAC. Eu entrei no Vetor em 2019 e eu estudei até 2021. Eu sempre tive uma grande dificuldade em humanas, né? História, geografia e tal. E foi isso que, tipo, no meu terceiro ano me tirou de passar. Porque eu sempre tive uma facilidade maior na parte das exatas e biológicas. Quando eu entrei no Vetor, eu percebi que a gente deveria manter um equilíbrio entre todas as áreas. Quando eu não passei, na verdade eu já tinha passado para Direito, só que era uma segunda opção, sabe? Aquilo não era para mim, sabe? Direito não tinha como conciliar, sabe? Não era mais uma segunda opção, só existia a primeira opção e tinha que ser aquilo. Eu percebi isso quando eu comecei a estudar mais ainda pro vestibular pós o meu terceiro ano. O que pra mim foi diferencial, sabe? Foi a plataforma, pô, porque a plataforma me ajudou, assim, bastante. Como eu te falei, a minha dificuldade é humanas. Quando eu assistia a aula e tal, eu aprendia muita coisa, só que eu precisava às vezes rever. E a plataforma me fazia rever, eu conseguia rever o vídeo quantas vezes eu quisesse, eu conseguia anotar minuciosamente tudo que o professor estava falando. E isso me ajudou bastante. Eu nunca pensei em desistir, mas eu muitas vezes fiquei cansado, sabe? Exausto, e às vezes quando eu tinha que parar pra assistir aula de Direito, tipo, deixar ligado, sabe? Só pra eu estar ali, presente, mas ao mesmo tempo estudando pro vestibular. Eu ficava assim, o psicológico, sabe? Um pouco abalado, mas assim, a gente conseguia seguir e tal. Porque como eu sabia que era o meu sonho, eu não ia parar. Por causa que eu não ia ser feliz fazendo Direito, então eu tinha que passar pra Medicina. E graças a Deus deu certo, né? Quando a gente encontra, sabe? É um negócio muito estranho. Às vezes quando a gente encontra o que a gente realmente quer fazer pro resto da nossa vida, a gente fica tipo, é aquilo, sabe? Não tem como ser outra coisa. Aí você saca que se você não conseguir passar, você vai ter que continuar estudando de novo. Não tem segunda opção. Quando eu decidi fazer medicina, eu tava no segundo ano e a minha mãe, ela comprou meu sonho logo de cara, né? Por causa que ela sempre quis. Então pra ela, assim, ela tava pedindo graças a Deus, sabe? Que eu tava seguindo meu sonho e ao mesmo tempo concretizando o sonho dela. Então, ela sempre me apoiou, ela sempre esteve lá por mim, sabe? Tudo que eu precisava vir, se eu tivesse, sei lá, 10 aulas por dia, com horário quebrado, ela se desdobrava para poder vir me deixar aqui, para poder me buscar, e ela sempre esteve lá por mim, sabe? Ela é a minha avó. Um incentivo, sabe? Porque eu sempre percebi que aqui no Vetor, vocês se importavam muito com a gente, vocês sempre queriam feedback, tudo que acontecia vocês sempre perguntavam, sabe? Ah, tá bom isso aqui, tal situação tá boa, isso aí tá sendo produtivo. Então, pra mim, isso foi muito diferencial, sabe? Porque eu vi que vocês sempre se esforçavam o máximo pra dar o melhor pra gente. Então, isso pra mim foi diferencial. E a metodologia também, sabe? Eu nunca gostei, tipo, de ficar... Porque eu sempre gostei de estudar, tipo... Eu gostava de ter aula, e depois que eu tivesse aula, eu gostava de chegar em casa e revisar o assunto. E eu nunca curti, sabe, aquele lance de ficar o dia todo estudando. Assim, pelo cursinho, sabe? O Vetor, ele tem esse negócio, sabe? Tipo, de ser um determinado horário, e ao mesmo tempo que ser um horário que não é desgastante, ele consegue passar tudo, sabe? E isso pra mim foi essencial, porque eu chegava em casa, e principalmente nos meus últimos meses, sabe? Para as duas provas, tanto macro quanto Enem, simulado. Porque o Vetor fazia muito simulado, e eu não conseguia, sabe, terminar a prova. Isso foi um problema meu do meu terceiro ano, que eu não tinha gerenciamento de tempo, sabe? E fazendo simulado não, eu adotei isso pra mim, sabe? Eu sempre deixava 30 minutos a menos quando eu fazia simulado em casa, quando não era no Vetor. E eu tentava bater essa meta sempre. E isso me ajudou muito. Eu sempre fiz redação aqui no Vetor logo quando eu entrei, e isso me ajudou bastante porque antes eu não sabia como iniciar um texto dissertativo argumentativo, sabe? E depois desses meus 3 anos estudando, o Enem, ele foi tipo a prova de que eu tava seguindo na direção certa, sabe? Eu peguei 980, ou seja, um dos corretores me deu 1000 e o outro me deu 960. Então eu consegui bater a meta, porque sempre a nossa meta é bater a nota máxima, que é o 1000, o 28 na UEA. Então o Enem, ele foi crucial, sabe? A minha nota no Enem, ela foi crucial na redação para me motivar a ter uma nota alta também na redação do macro, que eu peguei 26,7. E a nota máxima que você pega é 28, né? Então, ou seja, um dos corretores também me deu nota máxima. E o outro me deu a segunda nota, que é 25,45. Então, se eu conseguir concretizar o meu sonho, conseguir chegar mais próximo de passar para medicina, foi por causa da minha redação e porque eu sempre estudei aqui no Vetor e eu sempre consegui entender
como fazer uma boa redação. O que foi pra mim crucial mesmo do método Leal, que me ajudou muito no Enem. Que foi os blocos de questões. Você, a gente tem que resolver 15. Beleza, terminei as 15, vou para as próximas 15. Isso me ajudou bastante. Quando eu entrei aqui no Vetor, né, tipo, vocês são tipo uma família pra mim, sabe? De fato mesmo, porque eu passei quase 3 anos aqui e vocês se importavam sempre comigo, sabe? Em relação ao estudo e tudo, vocês sempre perguntavam o que estava acontecendo na minha vida, se estava tudo certo. E isso foi muito importante, sabe? Saber que vocês estavam sempre lá presentes. Uma coisa que me marcou bastante, vocês até comentaram e tal, foi quando eu passei, tipo, falando assim, um monte de gente comemorou que passou o Oswaldo. Tipo, eu gritei horrores, sabe, lá em casa. E eu fiquei muito feliz, sabe, porque eu vi que tinha muita gente torcendo por mim, muita gente que tava, assim, seguiu essa luta junto comigo, sabe? Então, isso foi, pra mim, muito importante, porque eu me senti acolhido, assim, muito. Que vocês sabiam exatamente o que estava passando nessa minha trajetória todinha. Não deixa, assim, sabe, o emocional abalar. Se pensar em desistir, assim, não desiste, porque eu tenho sonho, sabe? Então, como era o meu sonho, eu não conseguia em nenhum momento pensar em desistir, porque eu não via a minha vida sem estar fazendo medicina. Então, não tinha como desistir, sabe? Então, se for o seu sonho, segue adiante que vai dar certo. Não tem como não dar certo. Meu nome é Reginaldo Hilário, sou calouro de medicina da UEA e sou o Vetor.